Gente, estava previsto para esta quarta-feira o julgamento de uma ação que pede a despenalização do aborto em caso de anomalia fetal decorrente de Zika vírus, entre outros casos. O Supremo Tribunal Federal decidiu retirar o processo de pauta, mas ele deve ser retomado a qualquer momento. E para tratar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã o José Paulo Leão Veloso Silva, procurador do Estado. Muito bom dia, José. Bom dia. Deixa eu pegar na sua mão aqui. Olha, eu vou aproveitar também para pedir que você de casa mande a sua dúvida, a sua pergunta, o seu comentário no WhatsApp do Balanço Geral Manhã sobre esse assunto, sobre a despenalização do aborto. Então vai lá, o 996-520105, manda pra gente a sua dúvida, que a gente vai ler aqui no Balanço Geral Manhã e perguntar para o José Paulo também. Bom, essa pauta, esse julgamento deveria acontecer na quarta-feira, mas por que ele foi retirado de pauta? Não se sabe exatamente. O presidente é que controla a pauta, o presidente do Supremo Tribunal Federal, no caso, e ele havia pautado, o relator terminou o seu relatório, apresentou ao presidente, o presidente então marcou a pauta, mas por um motivo, talvez por um motivo de viagem, ele tenha retirado esse processo de pauta e agora também não há uma data certa para que ele seja recolocado. O volume é muito grande, então ele certamente será encaixado numa pauta posterior. Para quem está acompanhando esse assunto agora, vamos explicar, para a comunidade, para o pessoal de casa, despenalização do aborto em caso de anomalias. O que isso significa? Bom, primeiro é preciso entender que o aborto é sempre a eliminação de uma vida humana, a eliminação da vida humana intrauterina. Às vezes se usam termos esquivos para mascarar o problema, mascarar o fato. Se fala em interrupção da gravidez, se fala em direito sexual e reprodutivo. Na verdade, são palavras que têm por objetivo atenuar a gravidade do fato, que é a eliminação da vida intrauterina. Uma vida que, uma vez eliminada, não retorna mais. A mãe e o pai podem vir a ter outros 10, 15, 20 filhos, mas aquele não volta mais. Então, se vem tentando, ao longo das décadas, uma descriminalização do abortamento no âmbito do parlamento. Acontece que a população brasileira ela é massacrantemente contra o aborto. E até é complicado dizer que é um tema polêmico, Eu não vejo como polêmico, porque mais de 70% da população, quase 80% da população é contra o aborto. Logicamente que ele não é unânime, mas o fato de não ser unânime não o faz polêmico. Acontece que no parlamento, como o parlamento com todos os seus defeitos, ele reflete a vontade popular, esse tipo de tentativa de descriminalização não passa. Chegou a se rejeitar a tentativa por unanimidade no parlamento. Numa das comissões, tentou-se aprovar um projeto flexibilizando as hipóteses de abortamento lícito e isso foi massacrantemente derrubado. Nem os opositores tiveram coragem de votar, se retiraram e o placar foi de 33-0. A gente tem aí uma imagem que a gente vai colocar na tela agora, que é a imagem de um feto, Pronto. Essa imagem o senhor também apresentou lá no STF durante uma audiência pública. Explica pra gente. Bom, então, essa é uma foto real, Essa criança tem 12 semanas, ela está no útero materno. Ela foi tirada por um fotógrafo sueco chamado Lennart Nilsson, e que ganhou vários prêmios porque ele dedicou 12 anos da vida dele a fotografar a vida intrauterina. Essa é uma das dezenas, centenas de belas fotos que ele tirou. E eu acho que colabora, nós somos muito visuais, é importante olhar para essa criança para saber que quando a gente fala de aborto, a gente está falando da possibilidade de acabar com a vida desse ser humano. Normalmente arrancando-lhe as pernas, depois os braços, triturando-lhe o corpo. Então, não é uma coisa banal. E pior do que isso, não é só ruim, evidentemente, para a criança que é assassinada, mas para a própria mãe. Os efeitos deletérios para a mãe e para o pai que realizam o abortamento são devastadores. Há inúmeras pesquisas mostrando, inclusive se for possível passar o próximo slide, há uma demonstração dos efeitos, pesquisas várias demonstrando os efeitos deletérios para a própria mãe. Uma tendência muito maior ao suicídio, uma tendência muito maior à depressão, porque naturalmente aquele trauma ele fica, A criança morre, mas o trauma fica, e é muito difícil conviver com isso. Mas, indo à pergunta, desculpa, o desvio. Não se preocupe. Sobre a outra imagem, a gente está tentando baixar ainda para mostrar aqui, mas pode continuar. Pronto, é uma sequência de imagens. O que acontece? No parlamento se perde
esses grupos que tentam a descriminalização, eles transferiram a discussão para o Supremo Tribunal Federal, na expectativa de que o judiciário, hoje muito mais ativista do que no passado e com uma mentalidade muito peculiar, muito diferente da média da população brasileira, possa acolher esse pedido. Só que não se consegue a descriminalização de uma hora para outra. No mundo, a estratégia adotada foi sempre a de conseguir avanços paulatinos. E o que representa, então, essa ADI, Ação Direta de Declaração de Constitucionalidade, cumulada com a DPF, né, o termo é jurídico, acho que não importa pouco, 5581. Ela pede para que seja descriminalizado o abortamento naquelas hipóteses em que a mãe esteja contaminada com o Zika vírus. Então, seja ou não a criança portadora de microcefalia, o só fato de a mãe vir a estar contaminada com o Zika vírus é o que pede a Associação Nacional dos Defensores Públicos, para que nessas hipóteses seja descriminalizado o abortamento. Até a 12ª semana? Não, são duas ações diferentes. Nesse caso, o que se pede é a possibilidade do abortamento na hipótese de contaminação pelo Zika vírus. Numa outra ação, a DPF 442, nessa sim se pede o abortamento em qualquer hipótese até a 12ª semana gestacional, que é a idade daquela criança que foi apresentada aqui na tela. E nessa audiência, inclusive Sergipe foi destaque, né, nessa audiência, né? Um dos poucos estados que se posiciona a respeito do assunto? Até agora foi o único estado que institucionalmente se posicionou. Sergipe foi ao Supremo Tribunal Federal dizendo que não deseja a descriminalização do abortamento. Inclusive, o governador encaminhou um ofício à ministra relatora da DPF 442, aquela outra em que se discute o abortamento até a 12ª semana. Foi uma das mais belas defesas da vida que eu já vi, dizendo que o Estado tem por função institucional a defesa da vida desde a concepção, que não é uma política de governo, que é uma política de Estado, e que ele, como governador, não deseja gastar os poucos recursos do Estado destinados a prover a saúde com a aniquilação da vida de crianças. Então, impressionante. Falando sobre esses recursos do Estado, que para o governador não devem ser destinados para o aborto, quando a mãe, então, ela identifica que está com uma criança com uma possível anomalia, uma microcefalia, por exemplo, o Estado ele tem que também oferecer políticas públicas para essa mãe, né? Pronto, esse é o grande paradoxo da ação. Nessa ação dos defensores, da Associação Nacional dos Defensores Públicos, também se pede que o Estado proveja assistência à criança e à família portadora de microcefalia. E, paradoxalmente, pede-se também para que a mãe seja autorizada a abortar. Quer dizer, como se compatibilizam esses pedidos? Quer se proteger aquela criança que tem uma vulnerabilidade ou o contrário, essa criança é inútil? O pedido, ele é, na minha ótica, dentre todos os que eu já vi no judiciário, o mais vergonhoso de todos, porque ele é a assunção de uma declarada mentalidade eugênica. Quer dizer, aqueles que não são aptos, que talvez não sejam bonitos, que não sejam perfeitos, que não sejam como eu quero que sejam, esses não têm o direito à vida preservada. Quer dizer, é algo assim bastante duro de se ouvir, né? Como se chega nesse ponto de incoerência. Defende-se uma proteção ampla à criança portadora de qualquer debilidade, mas, por outro lado, quer-se que essa criança sequer venha a nascer. Eu mato primeiro, se não matar, aí sim eu dou atenção. Enfim, é muito triste. Mas em relação ao Estado, o Estado é uma das referências em atendimento a essas circunstâncias, né? Na verdade, ele coordena alguns programas e já há um centro pronto para atendimento, um centro espetacular ali próximo ao USE, para atendimento integral da criança e das famílias portadoras de microcefalia. Recentemente, inclusive, a ministra da Família e dos Direitos Humanos, ela esteve em Sergipe, participando do congresso que foi realizado também aqui, mas de forma muito especial para visitar esse centro, porque o centro foi construído, mas a manutenção dela não é barata, e então o que a ministra pediu foi para que Sergipe apresentasse um projeto de forma objetiva e clara para que ela, como logicamente gestora, uma das gestoras da União, possa encaminhar recursos para que esse centro entre em funcionamento, porque realmente acho que vale a pena a visita, é um motivo de orgulho também. Tem um comentário aqui que foi enviado para o WhatsApp do Balanço Geral Manhã, é o Ronaldo, que diz assim: bom dia, isso é um absurdo, aborto é a mesma coisa de tirar a vida de qualquer pessoa, só Deus nos permite a vida e só Ele é quem pode nos acolher no seu braço, no seu reino, né? Não, essa mensagem é do Nelson Farias. Olha, o Nelson que mandou então esse comentário.
Quando a gente fala sobre isso, ele tocou justamente na religiosidade. E lá em Brasília a gente tem a bancada religiosa, né, que também apresenta um posicionamento firme com relação a esse assunto. Isso. Explica pra gente. Veja, toda regra, toda norma, ela é fruto de um conjunto de valores a partir dos quais se pretende regulamentar determinadas circunstâncias da vida. É lógico que toda regra, então essa regra ela pode ser fruto de vários valores conjugados, de valores religiosos, de valores marxistas, de valores agnósticos, de valores capitalistas, de valores liberais, enfim. Toda norma ela é carregada de valores. É natural que o cristão, de forma muito especial, ele se empenhe com mais fervor na luta pela vida, porque veja, o Cristo ele entrega a vida pelos seus. Então, se é obrigação do Estado a defesa da vida e é obrigação de todo ser humano a defesa da vida do seu semelhante, com muito mais razão é a obrigação do cristão, que tem como modelo uma pessoa que entregou a sua vida para salvar os outros. Então, é natural esse empenho deles, né? Há uma tentativa de desqualificar o discurso das pessoas que são religiosas. O discurso não é religioso, mas são pessoas religiosas, né? Tentando excluir essas pessoas que possuem fé, né, do debate político, do debate público, que é um absurdo, né? Todas as doutrinas, todos os valores morais, eles podem ser colocados no parlamento. O que não se pode num Estado laico é impor uma determinada doutrina religiosa, seja ela qual for, suscitando o argumento de autoridade. Não, é porque a igreja disse não. Isso não é possível. Agora, pegar os valores que as igrejas defendem, que religiões defendem, e tentar provar no parlamento, em igualdade de condições, que aqueles valores são melhores para a sociedade, isso é perfeitamente possível. Eu agradeço demais a presença dessa bancada evangélica, católica, espírita do Congresso Nacional, porque eles, na verdade, eles capitaniam uma pauta moral que, na verdade, foi responsável por essa revolução eleitoral que aconteceu no último tempo. Não foi a economia, não foi a política, foi a pauta moral, né? O brasileiro, ele é preocupado com isso, né? E essa bancada ela acaba externando, vocalizando essa mentalidade do brasileiro, né? Que com todos os defeitos, com todas as incoerências, com todas as hipocrisias, guarda ainda valores cristãos. E esses valores cristãos vão motivar, evidentemente, a preparação, a elaboração e a aprovação das normas. Agora, esse assunto não seria caso de procurar consultar a própria população através de um plebiscito, por exemplo? Isso já foi suscitado. É um aspecto interessante. Quando se fala em respeito à vida, eu considero que nem mesmo o parlamento poderia atenuar a proteção a essa criança, né? Veja que coisa incoerente. Um código penal que criminaliza o furto, um código penal que criminaliza o roubo, que criminaliza a corrupção, que criminaliza a apropriação indébita, que criminaliza a ofensa verbal dirigida a outra pessoa, como ela não vai criminalizar a vida intrauterina, né? Seria muito incoerente. Para o Código Penal, são sempre levados aqueles assuntos, aquelas matérias que são mais relevantes para a população. Então, estar no Código Penal, haver uma proibição posta no Código Penal, significa que aquele valor ele é muito importante para a sociedade. Então, eu, por exemplo, discordo do plebiscito. Eu acho que não há como se negociar sobre a vida. Seria como, vamos colocar em plebiscito, por exemplo, se as crianças portadoras de deficiência podem ser mortas após virem à luz, ou se aqueles que, por exemplo, já não gozam plenamente das suas faculdades mentais, as pessoas com doença de Parkinson, por exemplo, elas perdem o direito à vida. Eu acho que esse tipo de problema ele não se discute. Se fosse colocado a plebiscito hoje, seria massacrante, mas a votação contra a descriminalização do aborto. Mas eu acho que se abre um precedente, né, a partir do qual vai se entender que o consenso ele pode atenuar a proteção à vida. E eu acho que há determinadas coisas que nem o consenso podem atenuar. Então, creio que a Constituição, nesse ponto, ela é inalterável. Ela garante o direito à vida a todos, e a todos eu considero que sejam todos os seres humanos, e por isso não há margem nenhuma para discussão. Quando se fala sobre esse assunto, aborto, outra questão que vem à tona é o direito de escolha da mulher. Muito se questiona sobre isso. É levado em consideração? Claro que é levado em consideração. É preciso entender que o direito à liberdade, ele é irmão gêmeo, siamês, da responsabilidade.
quando eu opto por determinadas práticas, eu tenho que reconhecer que, se determinadas consequências naturais a essa prática advierem, eu devo assumir essas consequências, mesmo que eu não as deseje. Então, o direito de liberdade da mulher e do homem, porque o filho não é feito só pela mulher, evidentemente, ele se dá no momento da conjunção carnal. Naquele momento, homem e mulher decidem: eu quero a relação sexual. Sabem eles que da relação sexual pode vir uma vida. A vida que venha dessa relação sexual, ela é a consequência do exercício de uma liberdade. Então, a liberdade, ela se exerce no momento anterior, quando se opta pela relação sexual, quando se opta pela utilização de métodos contraceptivos, mas sempre se tem que ter na cabeça que a responsabilidade, vai dizer, a consequência desse ato, ela deve ser assumida pelo casal. Ela não pode, eu vou para a relação sexual. Quais as consequências naturais da relação sexual? Bom, uma delas é a gestação. A gestação veio, não, eu não quero. Seria como mais ou menos a pessoa diz, não, eu vou a 180 km por hora andando de carro pela pista, eu não quero matar ninguém, mas de repente eu atropelo uma pessoa. São as consequências. São as consequências da minha escolha. Então, a escolha, isso é uma tentativa de desqualificar o discurso dos que são contrários ao abortamento. Está interferindo no direito de liberdade? Não, a liberdade é antes, né? A gente costuma dizer, para quem trabalha na área tributária, né, que o planejamento tributário ele se faz antes do fato gerador. Significa, você se planeja antes daquela situação que gera o pagamento do tributo se concretize. Depois que ela se concretizou, acabou. Aí não é mais planejamento. Seria mais ou menos como, tentando um outro exemplo, eu planejo as minhas finanças em casa antes de gastar. Depois que eu já gastei, quando o cartão chega, aí a decisão foi anterior. Quer dizer, a liberdade eu já exerci. Logicamente, se eu exerci minha liberdade agora, eu tenho que pagar a dívida que foi contraída através do cartão de crédito, né? Então, é liberdade e responsabilidade. São coisas casadas. O senhor também encaminhou um ofício para o Papa? Explica para a gente. Pois é, o que aconteceu? O Estado, ele pediu apoio à Santa Sé. O Estado, na verdade, quando entrou nessa luta contra o aborto, pediu apoio a vários grupos que já lutam contra o aborto há algum tempo. A maioria religiosos? Não todos religiosos, a maior parte religiosos. Porque há pessoas muito engajadas, esse inclusive um livro que trata sobre os números do aborto, as consequências para a mãe, o crescimento exponencial no número de abortamentos depois da descriminalização do aborto no mundo afora, enfim. O Estado procurou diversos especialistas, grupos, e um deles foi a Santa Sé, porque a Santa Sé ela tem um ministério dedicado só à vida, a Academia da Vida, Pontifícia Academia da Vida. E então o Estado teve a felicidade de ser recebido pelo Santo Padre, exatamente em virtude do trabalho que vem desenvolvendo aqui em Sergipe. Um trabalho ainda pequeno, né, de defesa da vida, mas um trabalho que é destaque, porque afinal de contas é o único Estado que até agora se posicionou. Então eu tive a felicidade de representar o Estado numa visita à Santa Sé, em que eu pude conversar diretamente com o Papa Francisco, né, levar uma lembrança do Estado, né, em gratidão pelo carinho, pela recepção, expor o que está acontecendo no Estado de Sergipe, pedir, evidentemente, as orações. No momento seguinte, então, a Santa Sé enviou para Sergipe, né, para o governador e para a procuradora-geral da época, que atuou muito nesse processo, a doutora Aparecida Gama, agradecendo e dizendo que se mantém orante, né, para que o Estado persevere nessa luta pela vida intransigente, né, desde a concepção. Olha, para a gente finalizar, agora fica no aguardo, né? De quando é que esse julgamento será retomado? Não há uma previsão. Não há previsão. A pauta ela é livre ao presidente. O presidente ele designa, ele insere os processos na pauta na medida em que ele considerar pertinente a inserção. Como foi retirado agora, eu acredito que não demore muito para ser reinserido, mas só o presidente pode dizer isso. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Quando precisar, volte também para nos atualizar, tá bom? Ótimo, eu agradeço. Muito obrigada. Obrigado. Olha, a gente vai